seria implementado uma tarifa de 25%. Trump foi o primeiro a anunciar essa colaboração dessa presidente, essa Claudia Sheinbaum, e elogiou, né? Trump acabou elogiando ela, dizendo que ela foi muito compreensiva e colaborativa. Claudia Sheinbaum vai disponibilizar cerca de 10 mil homens para ajudar no patrulhamento da fronteira com os Estados Unidos. Ô Gerson, isso nunca havia acontecido, né, do México colaborar desse jeito. Ela esperneou, mas num estalar de dedos falou, não, pode deixar, a gente resolve isso. Vai colocar agora 10 mil homens. Por que ela não tinha feito isso antes, Gerson? Não tinha feito antes porque não havia um presidente nos Estados Unidos antes que exigisse que isso fosse feito. Por quê? E é importante a nossa população entender isso no Brasil. Havia uma agenda, e que ainda há essa agenda em alguns países da Europa, inclusive o próprio atual primeiro-ministro canadense também subscreve essa agenda globalista, na qual a imigração deve ser estimulada, desfazendo todo o tecido social, cultural da Europa, Estados Unidos e de todos os locais onde eles possam vender essa agenda, que tem o rótulo de Agenda 2030 da ONU, mas que traz a reboque toda uma pauta progressista que detém um planejamento, um controle social sobre o planeta, como se eles fossem os grandes mentores intelectuais das soluções globais. Então veja que quando se faz essa completa abertura da fronteira sul dos Estados Unidos, mais de 10, 12, 15 milhões de imigrantes ilegais entrando nos Estados Unidos, isso não foi feito só por relaxamento lá do México, foi feito sobretudo por relaxamento dos Estados Unidos. Só que Trump, ele não somente vai fechar, e já mandou suas forças armadas, inclusive para a fronteira do México, decretou logo no primeiro dia estado de emergência, e para lá mandou, porque você sabe que aqui nos Estados Unidos você não pode usar as Forças Armadas dentro do território americano. Faz parte da cultura dos Estados Unidos que Força Armada é para projetar poder e para defesa externa e não deve ser utilizada dentro do solo americano. Existe muita preocupação com isso. Você sabe que, inclusive, a Guarda Nacional aqui, que ela poderia ser comparada a várias Forças Armadas mundo afora, a Guarda Nacional aqui nos Estados Unidos é melhor equipada do que muitas Forças Armadas pelo mundo, mas elas ficam na mão dos governadores, sabia, Paulo? Quando elas vão ser acionadas, o governo federal passa o controle para os governadores, porque há um receio aqui nos Estados Unidos de utilização das Forças Armadas contra o cidadão. Então você veja que ele assinou essa autorização, colocou a engenharia militar para refazer os muros e também foi ao México dizendo o seguinte, espera aí, quem entra aqui nos Estados Unidos vem de mais de 120 países. A pergunta que eu faço à presidente do México é a seguinte, por onde eles passam para chegar na fronteira? Já que os Estados Unidos têm uma posição privilegiadíssima, na qual eles só têm 2 países de fronteira, ao norte o Canadá e ao sul o México, o que Trump está dizendo é o seguinte, olha, se o Canadá e o México fizerem o dever de casa, nós não temos problemas de fronteira, porque todos os países que vêm pela América Central, todos os países que vêm da Venezuela, Colômbia, inclusive os brasileiros que agora estão sendo procurados pelos coiotes, agora falando até em português. Você sabia que teve brasileiro que me contou que agora você pode, inclusive, parcelar no cartão quando paga para o coiote para entrar no México? Verdade, 25 mil dólares. 25 mil dólares. Agora, como é que esse pessoal consegue atravessar toda a América Central, entra no México e chega até a fronteira dos Estados Unidos e ninguém fala nada? Sabe por quê, Paulo? Porque há uma indústria, a indústria dos coiotes, a indústria do narcotráfico, a indústria do tráfico de fentanol e a indústria do tráfico humano é uma organização criminosa das mais ricas do mundo. E o pior, Trump não deve ter falado isso para ela, mas ele já falou em entrevistas que ele sabe que os governos mexicanos estão nas mãos dos cartéis e ameaçou combater esses cartéis dentro de território mexicano. Então veja, o que essa presidente agora fez foi reconhecer o seguinte, ou eu faço a minha parte, ou ele virá aqui dentro do meu território
fazer aquilo que ele entende que é dever do presidente dos Estados Unidos. Então você veja que o que mudou? O que mudou simplesmente foi um homem na Casa Branca dizendo o seguinte: parou, não admito mais essa imigração ilegal que passa por dentro do México, contando com a colaboração do governo mexicano, Paulo.